Quero agradecer com muita alegria a oportunidade de estar aqui com a Alessandra, essa pessoa que é tão especial, que compartilha esses conhecimentos maravilhosos e tão importantes conosco, tão gentilmente, dedicou mais uma vez, mais um dia, o seu tempo precioso para estarmos aqui juntas, podendo responder as perguntas, as dúvidas que foram já colocadas. Então, eu queria rapidamente falar para vocês, dar um primeiro recadinho, que não se esqueça do Escola do Mestre para a Paz, continuemos, para a paz não, para homens, continuemos em oração, tá? Pelos nossos esposos, pelos homens que estarão participando. Quinta-feira terá novamente, divulguem, compartilhem e orem por eles, tá ok? E agora, a Alessandra que dispensa apresentações, porque todos nós já conhecemos essa pessoa aí que é tão especial, com tanto conhecimento que veio dividir conosco. Hoje ela só vai poder ficar conosco até às 6 da manhã, então aproveitem ela até às 6 horas da manhã, e das 6 às 6h20 nós ficaremos aqui, aquelas que puderem, para a gente continuar o nosso bate-papo, tá bom? Então agora eu passo a palavra para a Alessandra, muito agradecida por mais um dia que você está aqui conosco. Muito obrigada, Alessandra. Bom dia, queridas. Deus esteja com vocês, com a sua vida, com a sua família. E para mim é uma alegria estar aqui nesta manhã. Eu confesso que foi bem desafiador ajustar os compromissos que já estavam marcados para esse horário, mas eu fiquei muito feliz quando deu certo. Então, nós estamos aqui e antes de começarmos a responder algumas perguntas que já chegaram, eu queria agradecer porque no nosso último encontro, após o nosso último encontro, eu recebi inúmeras observações, agradecimentos, pedidos e muitas palavras generosas no meu WhatsApp. E eu queria agradecer pelo carinho de vocês. É claro que não está concentrado em mim o conhecimento jamais. O que eu sei é um pouquinho do que Deus me ensinou, daquilo que a gente já estudou, daquilo que a gente já experienciou com os filhos. Eu tenho muito a aprender com vocês. Provavelmente vocês podem também acrescentar as respostas, que aqui virão as perguntas que já foram feitas e inclusive quero deixar livre para alguém que quiser fazer mais algum adendo aí, né? As respostas, fiquem à vontade. Nós estamos aqui como amigas, como mães, para se apoiar, né? Apoiar umas às outras. Mas eu não queria deixar de agradecer não, porque vocês foram muito generosas e isso a gente precisa levar em consideração, né? Como foi especial esse tempo em que nós estudamos sobre esse assunto de fato é um assunto de primordial importância na vida de uma mãe, saber, conhecer a vontade de Deus no que diz respeito à rotina, no que diz respeito à organização. Quando a gente entende isso para a nossa vida, nós passamos a ter mais leveza. E sabe disso quem já passou por isso, né? Quem já experimentou um pouquinho de se desapegar de algumas coisas, desde objetos até pensamentos, até hábitos, tentar ter uma vida mais simplificada para poder ter o olhar e o foco naquilo que é importante, que são as pessoas que estão ao nosso redor, a começar pelos nossos familiares de dentro da nossa casa, né? Atenção para esses que Deus nos deu para cuidar. Pensando nisso, então, algumas perguntas chegaram e eu quero aqui compartilhar com vocês essas perguntas e um pouquinho do que eu penso sobre elas. E como eu disse, vocês podem ficar à vontade também para acrescentar. E se por um acaso tiver mais alguma coisa, mais alguma pergunta, a Cris vai vendo aí no bate-papo e a gente vai conversando na sequência, tá bom? A primeira pergunta que me chegou foi a seguinte: Alessandra, gostaria de dicas práticas de rotina e organização com as crianças. Quando eu recebi essa pergunta, me remeteu a todo momento que nós passamos aqui, desde o primeiro encontro, onde teve o início desse assunto, até o nosso último encontro, eu mesmo consegui pensar muitas dicas valiosas a partir dos textos bíblicos que nós estudamos no primeiro encontro sobre esse assunto, até os textos inspirados e também algumas coisas que foram faladas até mesmo lá no Telegram, né, do compartilhamento entre as mães, mas que eu sugiro que seja revisto várias vezes, né, porque com o aprendizado é assim, mas eu queria trazer aqui algumas lembranças que eu acho importante quando a gente pensa em rotinas práticas de organização com as crianças. A primeira coisa, para que nós possamos ter vamos dizer assim, uma
uma satisfação, um resultado positivo. No que diz respeito a nossas expectativas na rotina do lar com as crianças, é pensar que nós não podemos estabelecer uma rotina a partir da nossa perspectiva do que a gente acha importante e não incluir essas crianças no momento de elaborar essas rotinas. Isso já foi dito aqui. Mas uma coisa que eu também gostaria de salientar é que não há tantas novidades em cima dessa questão de rotina, porque as coisas de Deus são simples. A gente não precisa pensar em coisas elaboradas, ideias mirabolantes, planos brilhantes para que a nossa rotina dê certo. Não, não. Nós precisamos ter como base aquilo que nós já estudamos aqui, que a gente vai rever um pedacinho aqui, mas em especial, para que a nossa rotina dê certo, é que nós, mães, possamos estar ligados à fonte. Porque existe uma estrutura que Deus deixou escrito para nós para uma rotina bem-sucedida. Mas nós somos únicos. Nós, como mães, somos únicas, os filhos são únicos. Como eu disse no nosso último encontro, cada casa é um caso, né? Tem as suas peculiaridades que precisam ser levadas em consideração. Então, não dá para a gente engessar, tá certo? Então, tem que ser assim, dessa forma assim. Eu não creio que seja dessa forma, tá bom? Então, primeira dica para responder essa pergunta: monte junto com a sua criança a rotina da sua casa. A partir daquela perspectiva que nós falamos no último encontro, de ter bem claro quais são os objetivos da sua família, quais são os objetivos da sua casa. E a partir daí você vai montando e estruturando a rotina junto com a criança, de forma lúdica, dependendo se a sua criança não é alfabetizada, de forma ilustrativa, com desenhos. Isso já foi falado aqui também, já foi mostrado no nosso manual. Então, monte a rotina com a participação da criança, fazendo isso de forma lúdica, para que ela se sinta parte desta família. Também ao montar a rotina, ouça o que ela acha, o que ela acha que seria interessante. Eu tive essa experiência com os meus filhos. A gente já vem montando rotina desde quando eles eram bem bebezinhos. Eu tenho essas rotinas aí montadas e sempre agora, muito mais com eles maiorzinhos, já com um com 9 e outro com 6 anos, ter a participação deles é muito interessante. E muitas vezes o Senhor fala conosco através das crianças também. Então, de respeitar algumas questões que elas colocam, que para elas é importante, né? Então, é claro que a última palavra é nossa, nós que temos o conhecimento, mas é importante validar aquilo que as crianças pensam também, tá bom? E uma outra questão, não esquecer quais são os objetivos também que permeiam a sua vida como mãe. E tem que estar incluso nessa rotina, porque eu tenho atendido como esposa de pastor algumas mães. Essa semana mesmo atendi 4 mães. E o índice de frustração é muito grande, porque a partir do momento que começam a visualizar a importância da educação do filho, da perspectiva de Deus, do que diz a Bíblia, do que diz o Espírito de Profecia, é dado um hiperfoco nisso e esquece que a mãe precisa ter o seu autocuidado, o seu momento com Deus, o seu momento de entender o que é que me traz energia, além do tempo com Deus, obviamente, mas fisiologicamente. O que é que me traz energia para conseguir caminhar nos passos da energia de uma criança? No meu caso, é exercício físico. No caso de outras pessoas, é passar uma horinha sozinha, sem a criança, por exemplo, uma hora orando, uma hora lendo, uma hora tendo contato com outros adultos. Eu não sei. É Deus que vai mostrar para você onde está aí a sua fonte de energia, além dele. Eu friso isso porque sem ele não há como buscar outras fontes, tá? Buscar energia e vitalidade em outras fontes. Então, como eu disse, não há segredo. Se eu pudesse orientar, é claro que se eu soubesse mais detalhes da vida dessa pessoa que me perguntou, possivelmente a gente poderia dar aí orientações mais personalizadas. Mas, no geral, eu aponto essas questões. Montar junto a rotina com o filho, fazer dessa rotina uma rotina lúdica, clara, simples. A irmã White diz que dentro da nossa casa nós temos que ter poucas regras. E eu creio que isso engloba também as rotinas. Tem rotinas que são muito maçantes. Eu já acompanhei pessoas e famílias que a rotina é imensa, muitos detalhes, as expectativas dos pais são grandes, que gostariam que o filho fizesse isso e aprendesse isso, e eu creio que há tempo para tudo, tá? Há tempo para tudo, então a gente não precisa aí
exigir demais de uma criança, a depender da idade que ela tem também, né? Temos que avaliar isso. Eu não sei, Cris, se você quer fazer mais alguma observação, se nós podemos passar para a próxima pergunta, mas eu creio que seja isso, né? Sim, obrigada, Alessandra. Realmente, antes da gente passar, até como você queria comentar, que você falou a respeito de colocar a criança para participar, né? E eu achei muito interessante, nós que fazemos o Pedra Angular, né? A gente teve a oportunidade de, dentro do projeto Pedra Angular, tem ali, logo no início do módulo, a parte de organização. Então, antes de começar tudo, tem que organizar. E as crianças precisam participar. Então, aqui em casa foi bem legal, e eu tenho certeza que outras que participam também tiveram essa oportunidade, porque a criança começa a saber o que ela tem que fazer e se sentir parte, né, da casa, das responsabilidades e entender que isso é importante. E como membro da família, ela também tem essas responsabilidades, ela tem pequenas responsabilidades e elas se sentem mais valorizadas, né? Então, eu acho que é fundamental para que as crianças possam participar da rotina, é o que você falou, de que elas possam ter ali participação direta também na formatação, na escolha, na organização daquela rotina, na divisão daquela rotina, né? Para que elas ali possam começar a compreender o papel delas ali também na família, né? É. Aqui acho que a Fê levantou a mão, acho que quer comentar também. Pode falar, Fê. Eu queria aproveitar e comentar que esse módulo 1 aí do Pedra Angular, ele faz parte do material de demonstração deles, então ele está disponível gratuitamente. Quem quiser baixar lá, pode fazer essa rotina com as crianças, tem várias dicas super legais, assim, bem legais mesmo. E uma outra coisa que eu queria compartilhar que a gente fez aqui em casa, sobre dividir com as crianças, né? A gente fez a rotina com eles, mas eu era a fiscal da rotina. Eu passava o dia correndo atrás da rotina e das crianças para cumprir a rotina. E aí, no encontro que a gente teve aqui falando sobre rotina, Deus me deu uma inspiração, até coloquei lá no nosso grupo, de escrever a rotina e colocar uns quadradinhos para as crianças ticarem o que elas iam fazendo. E coloquei na porta da geladeira, coloquei a caneta lá, e aí eu parei de perseguir a rotina. E de vez em quando eu falo, já ticou lá o que vocês já fizeram? E aí elas vêm correndo ticar, mamãe, já ticamos várias coisas. Eu posso adiantar tal coisa? Eu posso trocar tal coisa porque o horário tal está trocado? Gente, é libertador quando eles participam. É libertador. Fantástico. Aqui, Ale, nós temos aqui mais duas pessoas que estão querendo participar aqui, que levantaram a mão. Aqui, deixa eu ver aqui, cadê? Eu tinha visto duas participantes, já perdi aqui. Quem que é que queria participar? Alguém levantou a mão aqui querendo comentar? A Heloísa. A Heloísa. Pode falar, Heloísa. Bom dia, gente. Bem rapidinho, nessa linha, eu também estou no primeiro módulo do Pedra Angular aqui em casa. Estou na terceira semana e só que uma coisa que eu percebi, primeiro, eu não consigo fazer com que o meu filho se interesse. Ele é desinteressado. Então, assim, eu procuro fazer de modo interessante. Ele gosta de recortar, de colar, de pintar e tal. As atividades que eu tenho feito com ele são voltadas para aquilo que ele gosta. Mas, mesmo assim, quando nós sentamos para fazer a rotina, ele se dispersou, ele não quis participar. E por mais que seja super simples, ele de vez em quando vai lá e olha a rotina, ele briga porque ele não quer fazer, ele responde porque ele não quer participar. Eu não sei se é porque eu estou na terceira semana e ainda está na fase de adaptação. Heloísa, uma das primeiras dicas que eu gostaria de te dar aqui é que você e o seu filho são únicos. Então, por mais que você vai ouvir aqui das mãezinhas, ai, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, mas fez há quanto tempo? Desde criança, desde bebezinho já está fazendo essa rotina? Mas como é o temperamento do filho? Como é o pai? O pai é cristão, não é? Então, quer dizer, o que eu estou querendo dizer para você é que cada família tem a sua característica. Então, amada, não se compare, tá bom? Porque a comparação ela é muito dolorida. Tanto no que diz respeito à educação de filhos, quanto no que diz respeito a casamento, à profissão, a características femininas. Quando a gente entra por esse caminho, a gente sofre muito, tá bom? Então, o primeiro passo é você e Deus. Senhor, qual é a linguagem do meu filho?
como alcançar o coração do meu filho. E eu creio que você já esteja fazendo isso. Outra coisa, a criança é novidade para ela. Então, como você disse, você está no primeiro módulo, eu também passei por isso. Você está no primeiro módulo, para ele é novidade, era diferente do que vocês faziam antes. Então, não crie expectativas grandes. Ai, porque todo mundo está fazendo, porque eu tenho que fazer, porque meu filho não consegue. Ele consegue sim, no tempo dele, você no seu tempo, não se cobre tanto, tá bom? Então, procure ver o que para ele vale passar o tempo junto. Então, eu vou te dar um exemplo. Aqui na minha casa, nós temos também o horário de passar tempo junto. E às vezes, para eles, o passar tempo juntos é fazer algo que eles queiram fazer e não que nós queremos fazer. Então, às vezes, nós propomos, filhos, vamos dar uma volta numa trilha que tem aqui perto de casa de bicicleta? Nós já fizemos isso e eles se queixaram de que nós não passamos tempo junto, porque no fundo, o que eles queriam era montar um quebra-cabeça e não ir na trilha. Mas nós descobrimos isso depois. Então, procure observá-lo e ver o que para ele tem valor, o que é passar tempo com ele, né? É claro que você que sabe o que é melhor para o seu filho, quais são as atividades de recreação ideal para vocês fazerem juntos. Eu não sei também o que ele quer propor para você fazer, mas Deus vai te dar esta sabedoria. Não fique ansiosa, não. Outra coisa que eu queria te dizer, monte incentivos para ele. O incentivo da Fê foi fazer o tique lá. Pense em alguma coisa que seja um incentivo para ele. Se nós fizermos essa atividade, qual seria o incentivo que para ele seria interessante ter na sequência? Não é um pagamento, não são valores, não são brinquedos, presentes, mas de repente o incentivo é ficar um pouco mais com você. Ou melhor, fazer junto com você. Outra coisa que eu vejo nas famílias, e eu já passei essa experiência na minha casa, é que às vezes a gente acha que o nosso filho é um pouquinho maior, eu não sei que idade tem o seu filho, Heloísa, mas no meu eu já passei pela experiência assim, ele já sabe fazer, então filho, agora é a hora de você cuidar dos animais. E eu percebi que seria para ele interessante criar o hábito junto com ele e depois ele caminhar sozinho, por mais que ele saiba cuidar dos animais sozinho. Mas se isso não é um hábito, o animal acabou de chegar em casa, então vamos nos primeiros passos juntos por um período, até você sentir que ele está seguro e aí ele caminha só. Aí ele já desenvolveu o hábito e ele caminha só. Então, vai dar tudo certo, viu? Fica tranquila, vai devagarinho. Se você quiser depois a gente pode conversar a parte, mas você está no caminho certo. O novo traz um pouquinho de insegurança mesmo, viu? Que ótimas dicas, hein? Peguei para mim aqui também. Ale, na pergunta 2, eu acredito até que tem um pouco a ver com o que já foi falado, né? Que fala como envolver as crianças na rotina e organização da casa sem que a criança perca o foco. Você falou bastante sobre isso, né? Você quer colocar mais alguma coisa? Sim, eu acho importante ressaltar aqui, quando a gente pensa em como envolver as crianças na rotina, nós temos que pensar, e eu acho que já pensamos, mas é bom enfatizar, em qual fase do desenvolvimento está o seu filho. Eu já acompanhei situações de mães, pais, que têm um alto nível de exigência consigo mesmo e transfere isso para os filhos, sem levar em consideração qual é a idade? E, além disso, em que fase de desenvolvimento está o seu filho? Será que ele precisa dobrar a roupa de cama direitinho como você dobra? Então, nós temos que pensar nisso. Será que eu não deixo meus filhos guardar as roupas dele mesmo, nas gavetinhas dele, porque ele mistura as cores, porque ele mistura os tamanhos, porque ele mistura a roupinha de sair com a roupinha de ficar em casa? Uau! Isso é uma exigência muito grande e acaba ficando uma rotina pesada para a mãe, porque quer e exige muito, e para ela aquilo tem que ser assim, e para o filho, porque a criança não dá conta disso, psicologicamente falando, né? Então, primeira questão, como envolver a rotina, a criança na rotina, fazendo junto, de forma a observar a fase de desenvolvimento que o seu filho está. É claro que fica muito desafiador quando os filhos estão em fases de desenvolvimento diferentes, eu sei porque os meus estão, mas tem sempre uma saída, tem sempre um jeitinho a dar, né? Então, é olhar com esse critério, eu levantaria essa informação. Além de, claro, também montar uma rotina junto com a criança e deixar que a criança participe de tudo do jeito que ela consegue fazer.
Eu acho que se a gente partir desse pressuposto, facilita bastante, porque nós vamos ter uma criança acolhida em algo que ela está aprendendo. A vida dela é uma vida de aprendizado. Então, se o primeiro contato que ela tem em entender que a casa tem uma rotina, que ela faz, que a casa, as pessoas que moram na casa é uma equipe, nós somos uma família, nós somos uma equipe, nós cuidamos do nosso lar. E ela faz parte dessa equipe, é um membro especial dessa equipe. Então, se ela se sentir assim, ela vai ter prazer de participar. Então, quando a gente ouve perguntas assim, sem que a criança perca o foco, em alguns casos a criança perde o foco porque a atividade que é dada para ela exige muito tempo para concluir e ela não está na fase de ficar focada muito tempo naquilo, né? Então, como a gente precisa de sabedoria, né, amigas? A gente precisa de sabedoria para saber o que Deus, como lidar com cada um dos nossos filhos dentro da fase de desenvolvimento que ele está. O que me ajuda muito no meu contexto como mãe é estudar essas fases de desenvolvimento. Então, o filho entrou em 9 anos, ok, o que acontece com uma criança de 9 anos? Fisiologicamente, mentalmente, psicologicamente, e aí, a partir daí, claro, com o estudo da Bíblia, dos escritos inspirados, a gente vai tendo informações que são importantes para a gente não exigir muito de quem não pode dar muito, tá certo? É verdade. A Lei, até vi aqui um comentário da Franciele, ela falou que essa semana ouvi que quando os filhos ajudam a refazermos os trabalhos que os filhos fazem, é como se estivéssemos dizendo que ele é incompetente. Refazer o trabalho? Isso, quando nós refazemos o trabalho do que o filho fez, Sim. Ele fez e a gente refaz. Sim, temos que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Por isso que eu digo, aonde está o nível de exigência da mãe, de perfeccionismo da mãe, né? Isso acontece muito com os casais também. Eu já ouvi assim, aqui na onde a gente trabalha, eles me chamam de pastora. Eles falam assim, né, Lu? A Lu tá aqui. Eles falam assim, pastora. Esses dias a gente atendeu alguns homens e eles falam assim, pastora, eu não sei mais como agradar minha esposa. Porque quer que lave prato? Então eu vou lavar os pratos, que eu sinto que ajuda, né, naquele momento, mas ela vai e lava de novo, porque ela diz que tem um pouquinho de gordura ali, porque tá. Então, assim, pode ser que tenha, né, amigas? Pode ser que tenha, porque cada um tem as suas habilidades. Mas e a questão do respeito? E a questão do tato? Isso acontece também com os filhos. Então, você não precisa deixar de falar que você está insatisfeita, mas tem o jeito de falar, como falar, a hora de falar, e às vezes você não deve falar. Em algumas questões com o filho é assim. Eu também passo por isso com o filho meu. Eu tenho um filho de 6 anos e nós temos um quintal ao redor da nossa casa e a gente dividiu quem cuida de cada partezinha do quintal. E ele tem dificuldade de varrer assim, bonitinho. Sempre fica uma folhinha, alguma coisa. Eu falo, filho, deu tudo certinho? Ficou bonitinho? Ficou, mamãe. E às vezes eu volto lá, tem alguma coisa. Quando tá muito extremo, é claro, a gente chama a atenção e fala, filho, olha aqui. Aí eu creio que você consegue fazer melhor. Olha só. Não é verdade? E aí vai, incentiva. Agora, quando não, vamos tentando ensinar, fazer o melhor de maneira suave. É isso que eu quero dizer, né? É o que eu tenho experienciado aqui na minha família. Fazer o melhor de forma suave. E não fazer isso que a amiga falou aí, né? De repente, a criança fez e aí a gente vai lá e refaz como se quisesse dizer, não valeu de nada o que você fez, você não sabe fazer. Então, isso não é um reforço positivo, isso é um reforço negativo, né? É verdade, por isso que a Marília até compartilhou aqui o quadro, né? Falou a respeito do quadro de incentivos do Pedra Angular, que tem incentivos, né? Bom, o assunto é tão extenso, né? Mas olha só, como o tempo passa, a gente precisa te aproveitar. Avançar, Vamos avançar. A pergunta 3 é bem interessante, eu creio que é algo que permeia para muitas mães aqui. Como manter a rotina, organização do tempo em situações excepcionais, como viagens, a gente receber visitas em casa, saídas. É possível voltar à rotina depois disso? Como? Várias perguntas em uma, né? Eu suspeito de quem veio essa pergunta, porque eu já recebi essa pergunta antes. Ó, é assim, como manter a rotina em momentos excepcionais?
como eu faço. Eu vou dizer como eu faço e você avalia, tá certo? Eu tenho aqui na minha casa um caderno, uma pasta, onde eu tenho todas as rotinas da casa. É como se fosse um fichário do lar. E dentro desse fichário, além das rotinas, eu tenho os manuais da casa, dos objetos que tem na casa, as datas de validade de algumas coisas que eu preciso ter, telefone de manutenção de outras coisas. E por que eu estou dizendo isso? Porque dentro eu fiz um mapa onde tem a rotina da casa. E esse mapa eu usei uma técnica chamada técnica de planejamento através de mapas mentais. Isso não tem nada a ver com misticismo, tá bom? Porque a gente fala mapas mentais, já dá a impressão de mapa, não tem nada a ver. É uma técnica administrativa mesmo, alguns devem conhecer. O que visa essa técnica? Visa colocar no papel as nossas pendências, as nossas necessidades, partindo do pressuposto de como o nosso cérebro funciona. O nosso cérebro não funciona de forma linear, que é como estão expostos para nós os livros. Ele funciona de maneira como se fosse um mapa mesmo. A pessoa que transcreveu isso para um livro e publicou essas informações, esses estudos científicos, ele chama Tony Buzan. E ele diz o seguinte, que quando nós usamos o nosso cérebro da maneira que ele fisiologicamente foi criado, nós temos maior produtividade e nós não precisamos ficar com medo de esquecer muito as coisas, porque nós transferimos para o papel como ele funciona. E aí eu vou dar a prática aqui, como eu faço o meu mapa mental. Então, dentro da rotina, eu montei esse mapa mental. Se eu fosse escrever para vocês, seria, por exemplo, rotina da família Nobre, que é o sobrenome da minha família. E ali, a partir disso, a gente abre algumas ramificações, onde, por exemplo, rotina de limpeza doméstica, rotina de alimentação, rotina de estudo, rotina de lazer, que é importante a gente ter também. E dentro dessas rotinas, eu vou colocando aquilo que é importante. Então, dentro da rotina de manutenção, o que para mim é importante? Para mim é importante ter muito claro quais são as manutenções essenciais que eu tenho que fazer todos os dias na minha casa. Depois disso, quais são as manutenções quinzenais, mensais e anuais? Se nós fôssemos pensar numa viagem, numa visita inesperada, em momentos excepcionais, dentro desse mapa mental, ele existe como se fosse grau de importância. Então, o primeiro grau seria as rotinas essenciais, o segundo grau seria as rotinas que eu posso fazer, mas que se eu não fizer, não vai afetar o bom desenvolvimento da minha casa, no que diz respeito à qualidade de vida. E as rotinas macro são aquelas assim, seria muito importante que dentro da rotina do meu filho, um dia ele conhecesse um parque que, por exemplo, aqui na Bahia a gente tem um parque que a gente chama de Parque das Dunas, onde a gente avalia os calangos, os lagartos, a fauna e a flora característica daqui. Então, eu quero muito que isso entre na nossa rotina, mas isso não é essencial. Ok? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque numa urgência, se eu tenho isso escrito, eu diminuo o meu foco para a rotina essencial. Então, o que seria uma rotina essencial no meu dia? Seria dar atenção para aquilo que vai afetar o bom desenvolvimento. Por exemplo, se eu acordo e não arrumo a minha cama, isso passa informação para mim, para o meu cérebro, de que a minha casa está desorganizada. Porque a cama, ela é não é, Lu? A cama é um dos maiores móveis que nós temos na nossa casa. Imagina um móvel totalmente desorganizado, uma cama totalmente desorganizada. Então, você passa toda hora ali na frente, você fala, não consegui arrumar ainda. Como a minha casa está desorganizada. Sendo que em 5 ou menos minutos, você consegue organizar uma cama. Então, para mim, é um fator essencial. Outro fator essencial é ter bem claro o que vai ser usado para a alimentação nas 3 refeições do dia. O que eu vou estudar com os meus filhos, com meu filho no momento do estudo, tanto espiritual como acadêmico, por exemplo. E assim sucessivamente. Então, você sabe o que na sua casa é essencial, que você não pode deixar de fazer. E isso tem que estar muito claro. Porque quando você sair da sua casa, é isso que você vai tentar manter. Mesmo que, por exemplo, se em viagem você está no hotel. Porque no motel você também ensina que a cama precisa estar arrumada. Eu arrumo. Eu não sei se é tique de quem gosta de organização, mas eu creio que a gente pode também, não custa nada arrumar ali e ensinar para os filhos e manter isso em vários outros aspectos também, né? Então, eu poderia falar muito mais, mas eu gostaria de responder as outras perguntas, mas o que eu daria de dica é isso. Pensa o que para vocês é importante, porque o que é importante vai dar valor para aquilo que você vai deixar de fazer ou aquilo que você vai ter que fazer.
Então, tenha em mente quais são as principais tarefas da sua casa, quais são os principais fatores da sua rotina, divida isso em grau de importância, e aí quando você precisar tomar iniciativa para uma situação de urgência, você sabe o que é importante e o que tem menos importância, mas que precisa ser feito, seria bom que fosse feito, mas agora não é possível, então não tem problema. E isso vai trazer para você leveza. Uma ocasião eu tive acesso a uma frase de um autor que ele fala sobre rotina, e ele diz assim, a rotina tem que te trazer a tranquilidade dentro daquilo que você não está fazendo. Se agora eu não estou com os meus filhos, é porque eu sei aonde eles estão e o que eles estão fazendo. Então você tem o controle da sua rotina. E isso vai te trazer leveza. Agora, só é possível isso se você tirar um tempo para sentar e planejar, que é o que a gente já conversou na última vez que nós nos encontramos aqui, né? Ótimo, obrigada, Lê. Então, vamos partir para a próxima pergunta, se ninguém tiver nenhum comentário, nenhuma pergunta a mais. Se tiver, podem colocar no chat, né? A próxima fala o seguinte: dentro da rotina, como organizar tempo para ter momentos especiais em casal e com os filhos? Isso é muito importante, porque na maioria dos casos, isso costuma ficar não nos primeiros tópicos de prioridade, né? Devido à demanda que nós temos como mãe. Olha, esses dias eu estava até pensando, além de todas as demandas que nós temos como psicóloga, como enfermeira, como cozinheira, como, né, administradora de finanças, administradora de como anda a nossa despensa, a logística da nossa casa. Eu aqui em casa, na pandemia, passei a ser cabeleireira também, então tive que aprender a cortar cabelo, tive que aprender de pet shop, né, dar banho nos animais e tudo, por mais que a gente acha que é isso que a gente tem que fazer mesmo, se a gente pode fazer, a gente tem que fazer, mas é isso que a gente estava pensando, né, como começar a inserir na nossa rotina, se já não fizemos até agora, tempo para o nosso esposo, nosso cônjuge, só com ele, e tempo com a família, né? Eu penso que isso é muito importante a partir do momento que a gente já visualizou aqueles objetivos para montar a nossa rotina. A rotina nada mais é que ações que nós vamos colocando porque nós achamos importante na nossa casa. Então, é importante que você tenha tempo com seu marido, então essas ações têm que entrar na sua rotina. E como isso pode entrar? Em que momento é especial? Precisa ser todos os dias? Precisa ter um dia na semana? Ou precisa ser alguns minutos no dia para você alinhar o que vai acontecer no próximo dia? Então, eu penso que é determinar que isso é importante para você. Né? Ter isso muito, muito claro na sua mente, que é como comer, é como orar, é também dar atenção para esse familiar de forma personalizada. Nós passamos pela experiência aqui em casa de momentos desafiadores com as crianças e que foram solucionados ao entendermos que deveríamos dar atenção individual. Então, eu sair com um filho, o pai ficar com outro filho, depois a gente revezar e conversar e fazer coisas sozinho, só nós dois. E isso foi muito especial e deu muita solução para algumas questõezinhas desafiadoras que nós estávamos passando. Então, eu creio que não tem muito segredo de como organizar. Eu diria que primeiro, determinando que isso é importante para você e estabelecendo agora bem na prática quais são as suas rotinas noturnas e quais são as suas rotinas diurnas. Mas, Alessandra, o que isso tem a ver com a pergunta? Quando você determina e tem bem claro quais são as suas rotinas noturnas e as suas rotinas diurnas, principalmente da manhã cedinho, isso vai dar o tom que você precisa para o restante do dia. Quando antes de você dormir, você estabelece o que você vai fazer no outro dia de manhã. Você já separa, por exemplo, o que você vai usar no outro dia, desde os alimentos que precisam ficar de molho, vamos dizer assim, desde a roupa que você vai usar, desde o material que você vai usar para o culto dos seus filhos e tem tantas outras coisas. Ao ter isto planejado, provavelmente você vai ter um dia com um bom andamento, a sua manhã vai ser mais tranquila, não vai ser atropelada. E logo, você não vai atropelar as atividades do meio do dia e eu, no meu caso, o horário que eu tenho com o meu esposo é à noite quando as crianças dormem. As minhas crianças dormem 7 horas, no máximo 7:30. Então,
Para que eu consiga manter esse horário de atenção com meu esposo, eu preciso ter toda essa rotina da noite e da manhã bem dentro da disciplina. Não dá para abrir muitas exceções, porque senão eu não consigo dar atenção para as crianças antes e para o esposo depois. Então eu diria isso, né? E a dica que eu já dei aqui falando, não tem como ter tempo, principalmente com o esposo, se no seu caso for à noite como eu, se as crianças não dormirem cedo. Se você não tem a rotina da sua criança dormir cedo, vale aí um tópico de prioridade na sua casa. Porque criança precisa dormir cedo, porque o casal precisa estar a sós sem criança e porque você também precisa dormir cedo. Então, uma coisa puxa a outra, né? Então, é importante levar em consideração isso. A determinação para que isso aconteça, a rotina da manhã e a rotina da noite, o que você vai fazer nesses 2 horários especificamente, o que você pode adiantar para facilitar o meio do dia e tentar, dentro dos hábitos da sua casa, colocar as crianças para dormir cedo. Não esquecendo que aquele checklist que nós falamos no último encontro de manutenção da casa é uma mão na roda para você não ter que ficar parando e pensando, ai meu Deus, o que eu tenho que fazer agora? E agora? Hoje é dia de fazer o quê? Não, se você tem o seu checklist, você só puxa e aí vai acompanhando ali, vai facilitar bastante, tá bom? Para você ter uma mente leve para pensar no que você vai fazer com as pessoas, porque com a casa você já tem escrito, é só ticar, tá certo? Ótimo, excelente. Obrigada, Ale. Vamos então passando para outra pergunta. Aqui nós temos a pergunta, antes de colocar, Ale, você poderia falar, aqui tem uma pergunta no chat, de quanto tempo a criança tem que ter livre para brincar? Temos como mensurar isso daí? Como é que funciona? Depende do que para você é brincar, porque a criança ajudar a mãe em casa pode ser brincar também. Né? Tudo vai depender de como a mãe, o pai, a família leva essa rotina da casa. Mas o brincar em si não é a prioridade para a criança. Ela tem outras coisas que a gente pode inserir. A gente já conhece a verdadeira educação, já conhece os pilares, quem sabe, da verdadeira educação. Para quem não conhece, é o contato com a Bíblia, o contato com a natureza, o contato com o trabalho manual, o contato com as atividades úteis e a experiência do dia que vai ter com a mamãe, com o papai, sozinho. Então, tudo isso para a criança já pode ser uma grande brincadeira. Agora, você pode ter o tempo de brincadeira com seu filho, como o seu filho também pode ter um tempo de brincadeira a sós, que também é saudável. E aí é que entra, que brincadeira é essa? Vai brincar do quê? Por quanto tempo? Essa brincadeira é diante das telas? Então, sinal vermelho. Essa brincadeira são com jogos de competição? Sinal vermelho, né? Essa brincadeira, de repente, é uma leitura? Tem crianças que gostam de ler, e isso para elas é uma brincadeira. Então, vai muito de dentro do que você estabeleceu como rotina. Não é importante abrir mão disso, mas isso não é o mais importante, porque a criança, diante daquilo que a gente vem estudando, diante daquilo que a gente já conhece dos planos de Deus para o desenvolvimento da criança, a brincadeira principal é ela estar junto com você. Eu não sei como é na sua casa, mas pelo que eu acompanho nas famílias e observando as fases de desenvolvimento das crianças, elas gostam muito de ficar com os pais. Então, por isso que a irmã White, em alguns livros, ela diz assim que é muito importante a mãe ser uma mãe leve, uma mãe alegre, uma mãe bem-humorada. Porque imagina para um filho ter uma mãe assim. Já é uma brincadeira, vamos dizer, né? Mas eu entendo a pergunta que você fez. Eu creio que não deve ser um período longo, porque a criança precisa ter outras áreas de atividades, mas eu também creio que não deve deixar de ter. E aí a mãe vai determinar aí a quantidade mais ideal para a família, né? Eu acho que eu não posso estabelecer aqui 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, mas precisa existir. Não precisa, não ter os dois extremos, não ter e ter, mas ter muito e nem ter pouco demais. Então você vai usar da sabedoria com Deus aí para saber o quanto está dentro do seu tempo aí, né? A Marili colocou o texto, eu pensei exatamente nesse texto, Marili, que o estudo diligente é essencial, do mesmo modo que o diligente e árduo trabalho. Brincar não é essencial. Foi isso que veio na minha mente quando eu lembrei desse texto, quando vocês falaram. A consagração das energias físicas ao divertimento não é muito favorável a um espírito bem equilibrado. Quanto mais
perfeitamente os jovens compreenderem a maneira de realizar os deveres da vida prática, tanto maior será cada dia sua satisfação em ser útil aos outros. Então, a gente tem que pensar aí, na verdade, aonde está a satisfação da criança também, né? Onde mais a gente pode desenvolver a satisfação da criança? Será que a criança só é satisfeita quando ela está brincando com os brinquedos dela? Então, são tantas coisas que a gente pode falar, né? Mas é mais ou menos nesse sentido. Nossa, o tempo está correndo, tanta coisa, né? 5 minutinhos, Alice, você conseguiria responder as duas Sim, últimas questões? Vamos lá. Uma próxima vai falar sobre dicas de como começar uma rotina do zero com adolescentes. Uau, eu não tenho filhos adolescentes, mas eu já li alguma coisa sobre isso. Pode ser que tenha mães aqui que já estão nessa fase, teriam respostas mais assertivas. Olha lá, a Lu já está nessa fase, a gente tem trabalhado aí, né, Lu, com como lidar com o seu jovenzinho, mas, na verdade, a rotina do adolescente deveria ser a continuidade da rotina da infância dele. Então, na sua casa já teve rotina? É a pergunta que eu faço para essa pessoa, né? Já existia uma rotina antes? Será que tem que criar o hábito da rotina agora, do zero? E então, com adolescentes, nós não trabalhamos com incentivozinhos, obviamente, de sorriso, que a gente trabalha com criança, mas a gente pode trabalhar com combinados, né? A primeira coisa que vai contar na rotina com o adolescente é o relacionamento que o pai tem com o adolescente. Então, tudo dentro de casa, no que envolve educação, parte também dessa questão do relacionamento que os pais têm com os filhos. Quando a gente tem o coração dos filhos, com a ajuda do Espírito Santo, o andamento é diferente, né? Então, a primeira pergunta é: você tem o coração do seu filho com você? Você tem tempo de olho no olho? Você tem tempo de ouvir as necessidades desse adolescente? Porque a partir daí, nós podemos fazer combinados, e que a gente pode chamar isso de rotina. Então, filho, olha, a mamãe está precisando de ajuda, de melhorar as rotinas aqui da nossa casa, e eu elenquei aqui todas as tarefas que precisamos para o bom andamento da nossa casa. Dessas tarefas, qual você poderia ajudar? Podemos combinar que essa e essa e essa tarefa? Então, é questão de conversar, né? De fazer combinados. E a partir dos combinados, ir estabelecendo e ajustando a rotina conforme é o andamento da sua casa e conforme, claro, sem abrir mão dos princípios que a gente já conhece e sabe da palavra de Deus. Então, não abrir mão de rotinas de horário de sono, que é muito desafiador para essa faixa etária. Não abrir mão de rotinas da alimentação, de horário da alimentação e especialmente do horário do culto, né? Tanto do culto dele individualmente, como o culto dele com a família, a importância dele participar dos cultos com a família, dos cultos na igreja. Então, eu diria que para começar essa rotina aí, na verdade, com os adolescentes, pedindo muita sabedoria a Deus e estabelecendo vínculos fortes, procurando ouvir mais as necessidades desse adolescente, porque uma vez que ele é acolhido, ele se sente no desejo de ajudar também. Então, a partir daí, fazer bons combinados dentro daquilo que princípios básicos da sua casa, aquilo que você não abre mão, quais são os objetivos, o que é importante, e aí a partir daí ir negociando o dia a dia, as coisas do dia a dia, ao ponto de repente colocar isso visualmente num combinado, e aí ir testando aquilo que dá certo, né? Aquilo que é bom, a partir do como é o temperamento do seu filho, como é o andamento, as necessidades da sua casa, se todos vocês trabalham ou não, em que momento ele está sozinho. São questões para avaliar mesmo, né? A gente pode conversar também sobre isso no particular, como não vai dar tempo de entrar nos detalhes agora. Bom, como o nosso tempo está acabando, a ler rapidamente sobre a pontualidade, como, em relação à organização do tempo, como podemos manter a pontualidade ou sermos pontual, já que estamos falando de rotina e organização. Para ser pontual, tem duas questões. A primeira, planejamento. Então, você tem que planejar, porque é o que está ao seu alcance, né? Nós não temos o controle de tudo, o controle das coisas estão nas mãos do nosso Deus, mas nós temos ideia do que pode acontecer. Então, nós planejamos com antecedência. Então, quando eu digo assim, olha, mães, amigas, mulheres, vamos planejar a nossa rotina noturna, para que o próximo dia pela manhã já comece realmente com um novo dia, não com atividades velhas. Eu não consegui lavar a louça ontem, eu não consegui
consegui preparar, eu não sei o que nós vamos tomar de jejum de manhã, eu esqueci de colocar o feijão de molho, essas coisas. Então, sempre antecipar, naquilo que a gente puder antecipar, pensar no que nós podemos fazer para viabilizar os próximos passos, que no caso aqui eu estou dizendo seria a rotina do dia seguinte. Então, como manter a pontualidade? Pensar no planejamento da sua casa, sempre com antecipação. E outra coisa, simplifica, minhas amigas, a vida. Simplifica, porque às vezes é muito difícil manter a pontualidade numa vida muito rígida, né? Numa rotina muito rígida, numa rotina cheia e muito rígida, porque acaba exigindo demais. Nós já temos naturalmente que ter na nossa rotina com os nossos filhos, a nossa demanda já é naturalmente intensa, e se nós ainda temos um nível de exigência na organização da casa, em todas as rotinas que nós queremos fazer, porque o nosso filho precisa saber isso. Então, por exemplo, a semana passada acompanhei uma mãe que ela disse para mim, mas o meu filho precisa saber tocar um instrumento musical, ele precisa nadar, e ele precisa saber um outro idioma, porque ele precisa. Pode ser que ele precise, mas precisa ser tudo agora? Nesse ano, nesse mês, nessa idade, nessa fase de desenvolvimento? Precisamos analisar. O que verdadeiramente é mais importante? Você investir no caráter ou no conhecimento acadêmico em primeiro momento, né? Então, o que precisa ser desenvolvido primeiro? E mais uma vez eu enfatizo aqui, cada casa é um caso, e cada pessoa tem a sua necessidade. Nós precisamos levar em consideração a individualidade. Não podemos colocar todo mundo num saquinho, todos os filhos falar, não, porque aqui em casa é assim. Não existe isso. Mas, então, a minha sugestão para a pontualidade são 3 sugestões. Primeiro, planeje, ok? Segundo, simplifique. E terceiro, ouça o Espírito Santo. Porque não serão todas as vezes que você deverá ser pontual. É incrível, né? Porque Deus é um Deus da pontualidade. Mas eu já passei por situações onde eu via o tempo passando e o Espírito Santo falou para mim assim, mas você precisa falar isso ainda antes de ir embora. Precisa responder isso antes de ir embora. E eu saí da situação, de uma palestra como essa, muito incomodada, e depois a pessoa me ligou, chorando, dizendo, Alessandra, aquela última palavra que você falou, nossa, mas aquilo ali foi pra mim. E aí eu falo, tá, Senhor, então obrigada por ter sido obediente nessa hora, de não ter sido tão britânica, né, de falar, não, essa hora eu vou acabar. Porque a gente precisa também ser flexível em alguns momentos, né? Mas a pontualidade, ela é essencial, principalmente no que diz respeito a nós mantermos a disciplina com a nossa rotina e com aquilo que nós estabelecemos para nossa família como sendo importante, né? Então, queria falar mais, mas não vai dar, mas eu acho que é isso, tá? Para começar é isso. Que ótimo, obrigada, Lê. A Alessandra precisa sair, agora ela tem que cuidar de outras coisas dentro da rotina dela. Nós agradecemos a sua presença, a sua contribuição tão rica. Poderíamos ficar muito tempo, mas não é possível, né? Que Deus te abençoe. Obrigada por mais uma vez estar aqui conosco, Alessandra. Que dê um dia abençoado para você. Amém. Eu agradeço o carinho, a confiança e a oportunidade de compartilhar isso aqui com vocês. Como eu disse, eu não tenho uma família perfeita e não tenho uma rotina perfeita, mas eu vivencio algumas coisas que funcionam e o meu desejo do meu coração é que vocês experienciem isso também. As mães, é muito saudável isso que acontece aqui, porque acaba sendo um grupo de apoio, uma ajuda a outra, o Espírito Santo fala conosco através da experiência da outra, isso é muito, muito importante. E eu louvo a Deus por esse grupo, por essa iniciativa, e o meu contato está à disposição, algumas já falaram comigo, continuará à disposição. Eu não consigo responder imediatamente, mas uma hora eu respondo. E aí eu estou aqui orando por vocês, pedindo a Deus que abençoe a vida e a rotina e o trabalho de vocês. E estou à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Obrigada, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham um dia abençoado. Até mais. Amém. Tchau, tchau. Obrigada, Lê. Meninas, nós vamos ficar aqui até às 6h20 ainda, podemos explorar um pouco mais esse assunto. Temos aqui bastante mamãe. Temos mamães aí que podem nos ajudar também. E eu queria até compartilhar com vocês aqui um texto que eu li, acredito que é conhecido de alguns, mas falando sobre o tempo, né? O valor do tempo supera todo o resultado.
O tempo desperdiçado jamais poderá ser recuperado. O aproveitamento do tempo desperdiçado é um tesouro, tá? A orientação da criança, da Ellen White, né? E eu fiquei pensando a respeito disso, né? Para mim aqui, desde que a gente começou a estudar mais sobre esse tema da rotina, organização, do uso do tempo, uso sábio do tempo, é um assunto muito amplo, né? Porque a gente vai pegar tudo que a gente faz no dia a dia, é a rotina da casa, é a cozinha, é a educação dos filhos, o tempo com o esposo, e com as crianças, com qualidade, inclusive eu mesma fico buscando, tentando colocar assim, um tempo para ter com meu esposo, sinto muita falta disso. E eu fiquei pensando a respeito desse uso do tempo, né? Ellen White aconselha que a gente aproveite bem também a parte da manhã, que a gente se disponha cedo, mas cada um de nós temos a nossa realidade, né? E eu gostaria de jogar para vocês aí, né? A Fê quer falar a respeito desse assunto, sobre o uso sábio do tempo, o que vocês têm feito aí, que pode contribuir aí para outras mamães. Pode falar, Fê. Oi, Cris. Então, eu não ia falar isso aí que você falou, não. Eu vou falar uma outra Fica à vontade para falar o que você ia falar. Na realidade, eu senti que eu deveria compartilhar, primeiro de tudo, eu não sou exemplo para ninguém. É só uma realidade que pode ser parecida com a realidade de alguém. Então, essa é uma coisa que eu gostaria de compartilhar. E sempre que a gente participa desses encontros ou de outras palestras, a gente pode ter dois caminhos, né? Um caminho é se comparar com o outro e se tomar de culpa e pensar, nossa, mas eu não faço isso, eu não consigo, eu estou né, na lama. Ou você parar e pensar, o que disso daí que eu posso levar para a minha vida e posso melhorar? E uma outra coisa que eu queria comentar é que talvez algumas pessoas aqui olhem e falem assim, mas ela não trabalha, então ela tem tempo para ficar o dia inteiro com as crianças, a minha realidade é diferente. Como que uma pessoa que trabalha o dia inteiro consegue fazer isso e não sei o que, não sei o que. Então, o que eu queria compartilhar aqui com vocês também, que é um pouco do que eu tenho feito na minha vida e tenho adiantado, cada família é uma família, cada rotina é uma rotina, cada um tem as suas possibilidades e limitações. Então, pegue tudo que precisa ser feito e tente adaptar a sua realidade dentro daquilo que você pode fazer. E não fique olhando para aquilo que você não pode fazer. Porque senão você pira, você fica pensando, eu queria tanto ter um tempo para fazer tal coisa, mas eu não tenho, não tenho. Aí você entra no vitimismo de olhar para aquilo que você não tem, para aquilo que você não pode, e o inimigo está te impedindo de fazer aquilo que você tem e aquilo que você pode. Então, olha, eu, por exemplo, trabalho, gente, das 9 às 18. E Deus me mostrou as brechas e aonde que a gente consegue praticar a verdadeira educação dentro da nossa realidade. E orar para que essa realidade mude. Muito bom, Fê, obrigada. Antes de você falar, Marília, até eu queria falar para vocês assim a respeito desse texto que eu li no início, que ele falou comigo assim muito forte com relação a isso que a Fê está falando, para que a gente faça o bem, não se canse de fazer o bem. E fazer o bem, a gente pode colocar em muitas coisas. Fazer o bem é fazer o melhor pela sua família, continuar buscando, porque nós vamos colher os frutos disso ao seu tempo. E muitas vezes a gente se exige muito, se você é como eu, que às vezes quer mais e mais e mais, olha um pouquinho para o que já foi conseguido, o que já foi conquistado, o fato de cada um estar aqui a cada semana buscando, isso já é uma prova de Deus mostrando que você está no caminho certo, a seu tempo terá recompensa, e que a gente não deve desanimar. Então, eu acho que a persistência linkada com segurar nas mãos de Deus é o segredo, para mim, eu tenho sentido que tem sido o segredo de continuar, mesmo quando é difícil. Oi, Marili, pode falar. Primeiro, eu quero dizer que eu achei super legal que a Fê falou, de a gente saber aproveitar as brechas e a gente valorizar, fazer o que é possível fazer na nossa realidade no momento, né? E eu já falei para a Fê que eu admiro muito ela nesse sentido, porque ela é minha vizinha, né? Eu frequento a casa dela e eu fico impressionada de ver assim que ela trabalha o dia inteiro, né? Para uma empresa, mas a casa dela é organizada e as filhas bem educadas, né? São amigas das minhas filhas. E eu vejo ela usando material aí do Pedra Angular, eu fico pensando, nossa, como que ela consegue, né? Então, assim, eu vejo que ela tem tido sabedoria, né, para aproveitar bem o pouco tempo que ela tem para focar no lar, né?
Acho muito legal. E outra coisa que eu queria comentar é sobre o que a Alê falou, a Alessandra, sobre a pontualidade. Achei muito legal que ela falou sobre estar atento ao guia do Espírito Santo, que às vezes pode ser que o melhor seja não ser pontual. Então, eu queria dar um exemplo, né, que aconteceu aqui em casa, já algumas vezes. Já houve momentos, assim, que eu fiquei muito preocupada com o horário, em cumprir horário, e eu já falei aqui que eu tenho muita dificuldade em cumprir horário, com pontualidade, né? E já teve momentos assim de eu ficar muito tensa, preocupada em cumprir horário, por exemplo, assim, chegou no fim do dia, porque nossa hora da família é no fim do dia, à noite, né? E aí, é efeito dominó. Se a gente vai atrasando, quando chega no fim do dia, cadê? Não sobrou tempo para a hora da família, e é o momento mais esperado pelas crianças, né? Então, já teve vezes, assim, de eu tirar a hora da família, porque eu estava muito preocupada com o horário de dormir, que realmente é uma coisa importante, dormir no horário, dormir cedo. E não foi boa experiência, né? Porque, em primeiro lugar, minhas filhas não têm culpa do meu atraso, né? E aí meu marido conversou comigo sobre isso, ele falou, pensa bem, né? Será que... Porque aí depois elas iam para casa tristes, frustradas, né? E aí, por exemplo, essa semana, teve um dia que a gente foi dormir tarde, bem mais tarde do que o planejado, mas foi todo mundo feliz, em paz, tranquilos, realizados para a cama, porque eu senti claramente assim, Deus mostrando que naquele momento a prioridade, por mais que a gente estivesse atrasado, a gente precisava passar um tempo em família, e foi muito bom, né? Então a gente tem que ter essa sensibilidade, né, para ouvir a voz do Espírito Santo. Claro que o ideal não é dormir tarde, mas quando você já está atrasado, né, tem que parar, orar, refletir, Senhor, o que eu devo fazer agora, né? E às vezes o melhor realmente vai ser, infelizmente, né, atrasar um pouco mais, mas pelo menos você ter um tempo em família, porque o tempo com as crianças, eu acho que é básico, acho que é uma das coisas mais importantes na rotina, passar tempo com a criança, porque uma criança que recebe atenção dos pais é uma criança obediente, prestativa, naturalmente. E o que você falou é interessante, né, Marili? Porque essa questão do tempo com as crianças, eu vi aqui, assim, muitas falando a respeito dessa questão do cansaço. Eu também, às vezes, vejo que eu acabo errando muito nisso. A gente, como mãe, a gente quer dar conta de tudo, e a gente aproveita a hora que as crianças estão dormindo, e às vezes a gente já está muito cansada, nós já estamos num horário que nós deveríamos também estar descansando, e a gente está lá, fazendo outras coisas, né, tentando compensar o tempo. Eu faço isso muitas vezes, e o Espírito Santo já me impressionou sobre isso. O que acontece? No dia seguinte eu não consigo dar conta da rotina e não consigo ser pontual. Essa questão da pontualidade é algo assim muito complicado, porque você tem a rotina, né? Não sei, alguém poderia contribuir aí conosco a respeito disso, se tem uma experiência, porque eu tenho dificuldade. Você tem a rotina, você elaborou, você planejou, as crianças fizeram com você, que maravilha. Mas na hora de colocar na prática, de respeitar os horários, você acaba se embananando toda durante o dia e às vezes ou não consegue cumprir ou faz de qualquer jeito, pronto. No meu caso, eu tenho buscado muito essa questão de ter tempo de qualidade com as crianças, de ter um tempo só com a Júlia, só com o Matheus. Tem idades diferentes, é menino e menina, precisa da minha atenção, eu sei disso, mas eu não estou conseguindo. Será que alguém tem alguma experiência para compartilhar, alguma coisa que pode me ajudar aí? Eu não sei se vocês passam por isso, mas eu percebo que a rotina ela me deixa ansiosa. Me deixa ansiosa, porque eu fico assim, a Fê falou, né, que ela é fiscal da rotina, e eu, né, parei de trabalhar há pouco tempo, então a minha filha tinha uma rotina na parte da manhã com a minha mãe, depois a rotina da tarde comigo, e agora ela fica em tempo integral comigo, e eu fico muito ansiosa, porque eu não tinha essa experiência de rotina integral com ela, então ela tá, por exemplo, eu corto o que ela está fazendo para seguir a rotina, entendeu? E eu não consigo fazer com que seja uma rotina suave em casa, apesar de ser só o essencial, porque eu não dou conta, apesar de ser só aquilo que precisa realmente ser feito, mas ainda assim, eu acho que
essa suavidade, eu não consigo entender como tornar isso suave. Ontem a gente teve um episódio em casa e depois, assim, eu fiquei muito triste comigo, porque para respeitar a rotina, eu, assim, pequei, né? Porque eu fiquei ansiosa, eu fui dura com a minha filha desnecessariamente, simplesmente porque ela estava fazendo uma coisa que estava dentro da rotina, mas que ela gostou muito e ela queria continuar naquilo, sabe? Então, eu, pensando no que a Marili falou, no que a Alessandra falou, eu falo, Senhor, será que eu estou tão preocupada com a rotina que eu não consigo ouvir nem o Espírito Santo? É uma coisa bem assim, que eu fiquei pensando agora, eu acho que foi, acho não, tenho certeza que foi de Deus para mim, porque minha filha estava brincando lá com os animais, era hora dela cuidar dos animais, aí eu interrompi, era a hora da rotina de estudo, do pedra angular. Ela veio meio chorosa, tal, mãe, agora eu estava brincando com a cachorra, tal, mas ela veio. Aí começamos a fazer, e ela gostou tanto do que estava fazendo, que ela queria continuar brincando de estudar. Mas eu tinha que pôr roupa no varal, eu tinha o lanche para fazer, eu tinha suco verde para fazer. Falei, não, não dá mais tempo. Mas, mãe, e ficou lá, sabe? E aí eu atrasei com umas coisas que eu tinha que fazer, já fiquei apavorada, porque eu sou ansiosa por natureza. Então, a minha dificuldade, Cris, não vou responder a sua pergunta, eu vou dar mais, reforçar ela, mas como é a gente tornar uma rotina familiar suave, gente? Porque eu não tenho suavidade na minha vida, eu não aprendi isso ainda, e mesmo lendo, mesmo estudando, mesmo participando aqui, né, com vocês e ouvindo a Alessandra e tentando implementar, eu ainda sinto ansiedade só de olhar para o quadro da minha filha, não é nem para a minha rotina, olhar para o quadro dela já me dá ansiedade. Você. E eu sei que ela fica ansiosa por isso também, sabe? A minha filha hoje mesmo acordou, era 4 e pouco da manhã para fazer o culto, gente. Mãe, tá na hora de fazer o culto já? E eu falei assim, será que isso é normal numa criança? Eu tô deixando ela ansiosa, sabe? Já pegou as coisas desde as 4h30, ela tá acordada. Hoje, por exemplo, porque eu fico ansiosa para participar com vocês, tal, né? Me preparar, acordar antes. Então, eu não consigo, assim, tornar a rotina uma coisa prazerosa em casa, mesmo que seja essencial. Nossa, e a gente é parecido então, hein, Joyce? Ah, Marili, tô até olhando para ela, já sabe. Eu acho que um grande dificultador da nossa geração é isso, né? Nós somos uma geração mais ansiosa e eu vejo dessa maneira, nós somos mães que queremos andar na contramão do mundo, né? Então a gente tem que dar conta de muita coisa, nós temos uma cultura que também às vezes atrapalha, mas eu acredito que essa leveza, ela vem da gente não tornar pesado. Até a Alessandra falou, relembrando algo que a gente já falou, sobre que a gente vê no Espírito de Profecia, não tem muitas regras. Será que às vezes a gente não está dando muitas regras, não está colocando muitas coisas a serem feitas pelos nossos filhos e exigindo demais, né? Porque no meu caso eu sou meio exigente, eu vejo que isso atrapalha demais. Ao invés de vibrar com as pequenas coisas que são feitas, né? Eu acredito que isso também atrapalha. Marilita está com a mão levantada. Viu, Cris? Eu era assim, aí Deus me mandou gêmeos. Então, cuidado, Joyce, com o que você pede. Quando você tem 3 filhos, tudo fica mais leve, você abre mão de um monte de coisa. Você sabe, eu tinha uma rotina muito metódica com a questão do trabalho. Como estudava, fazia e trabalhava com questão de tempo, então tudo era cronometrado. Então eu fiquei escrava do relógio. Eu adoro um relógio, gente. Eu não sei se é normal, sabe? Então eu conto os minutos ali, eu tenho que estar dentro do script, eu não posso sair. E aí, aplicando isso na maternidade, para mim não dá certo. Não dá certo, porque tem crianças que são mais ágeis. A minha filha, não posso cobrar, ela tem 5 anos ainda. Não sei o que eu espero também de uma criança de 5 anos, né? Mas ela tem 5 anos. Então, ela tem um ritmo dela para fazer as coisas. Não, às vezes não dá naqueles 45 minutos que eu dei para ela fazer 1 hora que eu dei, sabe? Respeitar esse ritmo. Para mim está sendo desafiador, mas eu estou na luta, gente. Estou orando, estou pedindo a Deus aqui. Estou na luta, não desisti. Acho que a Marili também queria falar. Tá mudo. Dá tempo ainda de comentar? Você que diz aí. Dá tempo sim, rapidinho. Já são 6h20, mas vamos finalizar com o seu comentário. Eu super me identifico com a Cris e com a Joyce, a gente já trocou figurinha várias vezes, né, amigas, sobre ansiedade. Ai, que luta. A minha grande dificuldade é ter essa suavidade. Eu fui educada de forma muito rígida e replico a mesma coisa, né? Essa é a minha tendência natural, passar essa tensão para as crianças. E isso é desastroso, né?
Então, Deus tem me mudado muito, graças a Deus, mas eu vejo assim que é pelo Espírito, Joyce, você estava falando, né, sobre ouvir, que talvez não esteja conseguindo ouvir o Espírito Santo, e eu vejo isso em mim, que é o que a gente já conversou aqui, não basta a gente fazer o culto no começo do dia, a gente precisa permanecer no Espírito o tempo todo, e isso é um exercício, porque a gente não aprendeu muitas vezes isso em casa, quando era criança, nem na igreja, como permanecer no Espírito, e eu acho que isso é básico para um cristão, porque essa suavidade, essa leveza, essa mansidão para alguém que é ansioso, é super difícil, não é pelos meus próprios, não é pelos meus próprios esforços que eu vou conseguir. É um dom do Espírito, essa mansidão, essa paciência, essa suavidade. Então eu vejo assim que quando eu consigo, infelizmente ainda não é regra, né? Ainda é mais para exceção, quando eu consigo essa suavidade, eu vejo que é o Espírito Santo em mim, não sou eu. Então, eu vejo que o foco tem que estar no espiritual, é orar sem cessar, uma coisa que eu tenho pensado, refletido e buscado praticar, orar sem cessar. Então, essa frase eu lembro que eu estava estudando, lendo sobre isso e me chamou muita atenção e eu tenho buscado entender melhor e praticar isso, orar sem cessar, o tempo inteiro, o dia inteiro, conversando com Deus, sabe? É a submissão a Deus que vai te dar suavidade. Não tem, para mim não tem outra explicação. Eu acho que tem pessoas com essa natureza mais suave. Eu conheço pessoas assim que eu vejo que parece que já é natural, porque ela foi criada daquela forma. Então, para ela é natural ela agir daquela forma, mais suave, sem ansiedade. Mas para a gente que foi educado de forma mais rígida, mais, né, militar, não é fácil, né? É o Espírito Santo, só é a única explicação, né? Mas é básico, acho que o que a gente pode fazer para facilitar talvez seja a gente simplificar mesmo, como a Alessandra falou, né? Colocar menos coisas na nossa rotina para começar, e aí conforme a gente vai aprendendo a lidar com isso com suavidade, porque é mais importante você ter poucas atividades no dia, mas fazer com suavidade, do que você ter um monte de coisa e ficar tensa o tempo inteiro e passar aquele estresse para a criança, porque a criança é muito, 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 extremamente sensível, ela é uma extensão da gente. Quanto menor a criança, eu digo que a minha filhinha menor é um apêndice de mim, né? É minha extensão, porque a gente ficou estressado, eles ficam também. E aí vai ser desastroso, vai ser o dia inteiro ali a gente lutando contra a desobediência, né? Então, tem que estar suave, tem que estar tranquilo, senão não vai funcionar. É verdade, né? Eu lembrei, você falou sobre isso, eu lembrei do texto, né? Nem por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, né? Então, que nós possamos... Obrigada, Marili, pela sua contribuição. Que nós possamos ter isso em mente, né? Que é pelo poder do Espírito Santo, pela nossa comunhão com Deus, que é o propósito desse grupo, né? Quando a Marili me convidou até para participar, eu lembro e assim gosto de falar para que vocês saibam que foi algo que ela há muito tempo buscava, não só para ela, mas para dividir com outras mães, que nós possamos buscar ter um encontro com Jesus, que é o nosso mestre, todos os dias, porque sem isso não vai dar, né? A gente precisa, né? Sem mim nada podeis fazer, né? E que possamos ser transformadas a cada dia pelo poder do Espírito Santo em nossas vidas. Bom, gente, obrigada. Foi muito bom estar aqui hoje com vocês, nesse papel aqui de estar mais à frente. Eu gosto muito de falar, se deixar, falo o dia inteiro, mas a gente tem que ir para a nossa rotina, não é verdade? Colocar em prática o que a gente aprendeu. Muito obrigada pela participação de vocês, que Deus abençoe. Algo que não foi podido conversar aqui, a gente vai estar sempre olhando o chat, depois a gente pode compartilhar lá no grupo, tá ok? Não se sinta triste porque não foi falado alguma coisa que vocês colocaram aqui, tá bom? Que Deus abençoe. Gostaria de fazer uma oração agora especial e em seguida a gente vai encerrar esse nosso encontro de hoje, tá bom? Vamos orar então. Santo e eterno Deus, louvado e engrandecido seja o teu santo e poderoso nome. Pai querido e Pai de amor, muito obrigada mais uma vez porque o Senhor nos trouxe até aqui hoje. Obrigada por esse encontro tão rico que tivemos. O Senhor sabe que em nossa mente, nosso coração, vai muitas coisas, Senhor. Mas o Senhor, que é um Deus de amor, um Deus
que nos vê como seres únicos, o Senhor nos ajuda. E eu tenho certeza que o Senhor colocará aqui no coraçãozinho de cada mamãe, de cada mulher, aquilo que elas precisam para alcançar o objetivo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós estamos aqui buscando, Senhor, a Tua vontade, porque também nós almejamos alcançar o céu, que possamos ser transformadas segundo o Teu caráter, Senhor, segundo a Tua vontade. Dê-nos um dia feliz na Tua companhia. Te agradecemos e pedimos todas as coisas por amor, em nome de Jesus. Amém. Meninas, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até a próxima semana. Não se esqueçam do Escola do Mestre para Homens. Orem pelos seus esposos. Na escola do Mestre aprendi a amar de corpo, de alma e mente ao Senhor, como folhas de outono, espalhar a mensagem, orar, vigiar e servir ao Senhor, ter a cada manhã minha hora tranquila, buscando a Jesus em primeiro lugar, reunindo-me junto ao altar da família, moldando meu caráter para ao céu levar, familiarizando-nos com Deus e Sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino, a obra da redenção. A primeira lição deve ser conhecer e compreender a vontade de Deus, lendo seus atributos nas coisas que fez. Eu me fortaleço, me aproximo de Deus. Foi assim que aprendi as palavras da vida, ao me sentar, levantar e andar. No meu lar compreendi a minha missão, a mensagem ao mundo eu vou proclamar, familiarizando-nos com Deus e Sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito divino, a obra da redenção, familiarizando-nos com Deus e Sua palavra, praticando a verdadeira educação, restaurando a imagem do Criador, um propósito